Espírito Santo, enche-nos de Ti. Enche, Senhor, mais. Nós queremos mais da Tua presença, mais da Tua graça. Queremos mais, Senhor, do Teu amor. Aleluia. Enche-nos, Senhor, enche-nos. Aleluia. Eu me entrego por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. Oh, vem com Tua glória nesse lugar, Senhor. Vem com Tua unção sobre as nossas vidas, Senhor. Eu me entrego por inteiro, faço tudo,
Jesus. Aleluia. Graça e paz, amados. Amém. Se eu não tivesse certeza que vou pregar a palavra de Deus, eu preferia ficar sentado louvando, dado a essa unção tão boa que o louvor proporciona. Mas não é a parte mais importante do culto, mas faz parte do culto a pregação da palavra. Eu quero falar hoje, baseado no texto de Gênesis, capítulo 28, o verso do 10 ao 17. Vamos ler esses 8 versículos, bem conhecido da maioria da igreja. Gênesis 28, 10 a 17, pela tradução que eu tenho, diz assim: Partiu, pois, Jacó de Berseba e se foi em direção a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. E tomando uma das pedras do lugar e pondo-a debaixo da cabeça, deitou-se ali para dormir. Então sonhou. Estava posta sobre a terra uma escada, cujo topo chegava ao céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra. Dilatar-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Por meio de ti e da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, pois não te deixarei, até que haja cumprido aquilo que tenho falado. Ao acordar Jacó do seu sono, disse: Realmente o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Que coisa! Quero, com base nesse texto, falar sobre promessas e propósito. E qual a diferença de um para o outro? Promessa e propósito. Por promessa nós entendemos que é a afirmação de que algo será feito. Promessa é a afirmação de que algo será feito. Exemplo de promessa. Existem algumas que são condicionais. A palavra de Deus diz: Se quiseres e me ouvirdes, comerás o melhor desta terra. Essa é uma promessa condicional. Não depende unicamente de Deus. Ele diz a você: se você quiser, e se você me ouvir, não apenas o fato de ouvir, mas esse ouvir tem o sentido de: eis-me aqui, Senhor. É o fato de ouvir e atender aquilo que se ouviu. E a Bíblia diz que se fizermos isso, nós comeremos o melhor ou o bem desta terra. Promessa não condicional, uma promessa que não depende de nós. Quer eu creia, quer eu deixe de crer, quer eu faça, quer eu deixe de fazer, Deus irá cumprir. Ele disse: eu vou, mas eu voltarei para vós. Disse: eis que cedo venho. Essa promessa independente do mundo, independente do que as pessoas pensem ou deixem de pensar, façam ou deixem de fazer, ela irá se cumprir. É um vaticínio de Deus. Ele disse: eu vou voltar, e voltará. Não depende de nós. É uma promessa que é incondicional, tem o vaticínio de Deus. Por propósito, nós entendemos que é um desígnio, é uma intenção. Promessa é uma afirmação de que algo será feito, e propósito é um projeto, é um desígnio que Deus concede, ou nós mesmos muitas vezes intentamos. Deus tem um propósito na tua vida, amém? Amém. Quem crê nisso, levanta a mão e diga amém. Amém. Deus tem. Ah, mas eu não sou nem cristão, eu não ligo muito para isso. Deus tem um propósito na tua vida.
Ele te criou. Você foi criado por Deus. O projeto que te criou foi um projeto de Deus. Então, há um propósito, ou seja, há uma intenção de Deus com a tua vida e na tua vida. Isso é um propósito. Em Provérbios 19, 21, a Bíblia diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o desígnio do Senhor, esse prevalecerá. Você vai fazer planos, você irá muitas vezes falhar nos planos feitos, alguns deles você irá conseguir cumprir, mas não te esqueça de uma coisa: o desígnio do Senhor, o propósito do Senhor na tua vida, ele há de ser completo, ele prevalecerá sobre tudo e qualquer coisa que venha sobre você. Há um propósito, há uma intenção de Deus sobre a tua vida, e isso vai prevalecer, vai sobrepujar todas as outras coisas, porque Deus tem propósito sobre cada um de nós, independente do que façamos, independente do que pensemos, independente daquilo que nós desejamos, o propósito de Deus, ele será cumprido. E talvez você diga: então, se de repente eu nascer, e mesmo ouvindo sobre Deus e sobre a salvação que há nele, eu não me arrepender, então é propósito de Deus que eu vá para o inferno? E pergunta, né? E agora, de quem é a culpa? Se eu for para o inferno, minha ou de Deus? A Lauriana está me olhando dizendo: meu Deus. Queridos, Deus na sua onisciência, ele sabe se você irá para o inferno ou se você irá para o céu. Biblicamente, todos os nossos dias já foram escritos. Como um livro, esse roteiro irá nos acompanhar e nós o seguiremos. Mas eu quero te dizer uma coisa: embora Deus saiba, a Bíblia diz que o propósito de Deus é que todo homem chegue ao arrependimento. Ele morreu para que todos nós tenhamos vida e vida em abundância. Essa é uma intenção de Deus, esse é um propósito de Deus para as nossas vidas, e ele deve prevalecer. E agora você diz: então está mais confuso, se vai prevalecer, se é desígnio de Deus, então eu não preciso fazer mais nada, eu vou para o céu, porque é desejo de Deus que todos sejam salvos. É um desígnio, é um propósito de Deus que todo o homem seja salvo. Mas se você não quiser, você não estará com ele na eternidade. Pastor, por quê? Porque há um livre-arbítrio, há uma liberdade de escolha. Isso se chama livre-arbítrio. Deus nos deu para que não fôssemos nós como robôs. Faça e faríamos, dize e diríamos, pare e pararíamos. Seríamos robôs, e Deus não quer robô. Deus morreu por vontade própria. Cristo se entregou por amor, e Ele quer que nós o sirvamos e que nós o amemos. Não por impulso, mas por livre e espontânea vontade, baseado naquilo que Ele fez por nós, que nós o recebamos como Senhor e vivamos a vontade dEle para as nossas vidas. E a vontade dEle é que todos nós sejamos salvos. Mas Ele não pode ir contra aquilo que Ele deu a nós, que é a liberdade de escolha. Ele poderia ter feito isso no jardim. Ele diria a Adão: você não pecará. Diria a Eva: você não pecará. E nenhuma tentação iria fazer com que pecassem. Mas ele disse que estava dando a eles liberdade. Olha, tem A, B. De todas as árvores do campo coma, mas dessa não. A opção de escolher. A opção de obedecer a Deus por amor, crendo no seu poder e no seu amor por nós. Dessa forma Ele quer que nós o sirvamos, por amor, não por pressão ou por impulso.
Deus aparece a Jacó no meio do nada. Jacó havia saído da sua casa. Esaú estava tentando matá-lo e sua mãe disse: então saia, vá para Harã, vá para a terra dos meus parentes, até que a ira do teu irmão seja amenizada e você possa voltar. Agora Jacó está andando de Berseba para Harã, cerca de entre 600 a 800 quilômetros, o que para nós seria uma viagem de carro de talvez meio-dia, para quem gosta de correr como o pastor Josafá. Se for o Neto, vai dar quase o dia todo. O Neto não gosta de correr. Então, essa era uma distância considerável. Para os nossos dias, nada. Rapidamente estaríamos lá, rapidamente chegaríamos. Mas imagine isso daqui a praticamente 4.000 anos atrás. Não haviam estradas, não haviam os fast foods para parar e tomar um refrigerante com um milkshake ou um x-salada. Não havia um posto Ipiranga para perguntar a certeza do caminho. Imagine uma jornada dessa a pé. Talvez você diga: mas será que ele estava a pé? Eu não sei. Eu acho que sim. É bem verdade que quando Isaac, o seu pai, foi ser oferecido, havia uma mula carregando a lenha. Mas eu não acho que Jacó estava montado. Pensamento meu. O que é certo é que, em média, um homem normal, ele caminha entre 4 a 8 quilômetros por hora. Entre 4, se for que nem o Paulinho, e 8, se for que nem o Ezequias. Um pouco abatido ainda por causa da zica, mas ainda caminha. Então, isso daria... Alguns dizem que ele levou entre 20 a 30 dias para fazer essa caminhada. Isso os historiadores, tá? Não me pergunte o porquê. Geralmente, historiadores não explicam muito bem o que eles afirmam, mas ele disse que essa caminhada de Jacó deve ter durado nesse período de tempo, entre 20 a 30 dias. Não foi pouco tempo. Mas o importante aqui, amados, é que Deus aparece para Jacó nessa viagem. Pode-se entender até que foi no primeiro dia, mas isso não é uma afirmação totalmente assertiva. Pode ter sido no meio, pode ter sido dias depois. O que é certo é que ele parou para descansar, e quando ele descansa, ele tem um sonho. E nesse sonho ele encontra Deus falando com ele. E por que Deus faz isso? Porque sobre a vida dele havia promessa. Mas sobre a vida dele também havia propósito. Era propósito de Deus realizar todo o seu desígnio na vida de Jacó. Ele agora era a escolha, veio de Abraão, veio de Isaac, agora estava sobre Jacó o propósito que Deus disse de abençoar todas as famílias da terra. Não é um propósito pequeno, não é algo de pouco monta, mas é algo muito... podemos dizer, grandioso para a vida de um só homem. Da descendência dele surgiria a bênção que alcançaria toda a terra. E por que Deus aparece para Jacó no meio do nada? Porque quando nós estamos assim, como Jacó, no meio do nada, geralmente nós pensamos que Deus nos esqueceu. A maioria de nós, quando se encontra sem muita audição para ouvir Deus, ou sem muito tato, sensibilidade para sentir a presença dEle, nós pensamos que Deus nos abandonou. Está assustando, Paulinho? Eu vou te dizer uma coisa, Paulinho. Você se prepare. Porque no céu, a glorificação a Deus é algo constante. Então comece a acalmar o teu coração, e quando alguém disser: eita Deus,
você já vai estar preparado. Porque nessa situação, muitas vezes nós dizemos, não, Deus não está mais trabalhando, Deus não está comigo. A verdade é que Deus, em muitas ocasiões, e na maioria delas, trabalha em silêncio. Mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, Deus está trabalhando e geralmente em teu favor. Trabalhando ao nosso favor, para que o propósito dele em nossas vidas possa ser realizado. Para que nessa caminhada, amados, embora as coisas não estejam dando certo como nós planejamos, mas na ótica de Deus ela está caminhando exatamente como Ele determinou. Muitas vezes nos moldando, nos modelando, nos preparando para aquilo que Ele tem para colocar em nossas mãos. O certo é que Deus termina tudo aquilo que Ele começa. Aquele que começou a boa obra em vós, há de concluí-la até a consumação. Ele vai concluir, querido. A obra iniciada, a obra que começou na tua vida, será concluída pelo Senhor. O propósito de Deus na tua vida será totalmente cumprido. Então eu posso relaxar. Uma vez salvo, salvo para sempre, agora eu vou relaxar, vou viver a minha vida, e quando eu morrer, ou quando o Senhor vier buscar a igreja, eu vou. É quase isso. É quase isso. Sabe por quê, queridos? Porque o desejo daqueles que entregaram de fato a sua vida ao Senhor é servi-lo. O desejo daqueles que um dia disseram, Senhor, eu te recebo como Senhor da minha vida. Eu te recebo porque eu reconheço que o Senhor pagou um alto preço por mim. E eu te quero receber como Senhor, e a partir de hoje, a minha vida está em tuas mãos, para que eu possa fazer a tua vontade. Esse é o desejo de alguém que de fato entrega a sua vida ao Senhor. Se não é dessa forma, se é para viver de qualquer jeito, se é para viver da forma como você pensa ou quer, esqueça, você não conhece o Senhor. Não é dessa forma que Deus transforma a vida do homem. Ele vai trabalhar sim, e a vontade dele se cumprirá, mas você pode estar impedindo a realização do propósito de Deus na tua vida. Mas não vai prevalecer? Vai, mas até quando? Algo que poderia ter começado antes, talvez comece depois. Sofrimentos que poderiam ser evitados. Bênçãos que poderiam chegar bem antes, são retidas, até que você esteja pronto, até que você esteja preparado. Havia uma escada. E nessa escada havia movimentação no meio do nada. Não havia nada ali a não ser Jacó dormindo. E o que ele vê são anjos subindo e descendo. Uma intensa movimentação. Para quê? Por quê? Porque embora nós não vejamos e não saibamos, mas essa movimentação intensa está sempre agindo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ele estava ali para livrar Jacó, estava ali para guardar Jacó. Por isso havia movimentação, por isso havia essa agitação angelical, porque os anjos de Deus são ministros de Deus em prol daqueles que hão de herdar a salvação. E eles estão em nosso meio, eles estão no nosso dia a dia, eles andam conosco, eles nos acompanham. Ah, pastor, mas eu acho que o meu está de folga, que eu não vejo nada. É possível. É possível que você não o veja, mas isso não quer dizer que ele não está lá. É possível que você não o sinta, mas isso não quer dizer que ele não te guardou. É possível que você nem creia nisso, mas isso não quer dizer que Deus não vai cumprir o propósito dele na tua vida. Deus tem dado livramento, querido.
Você está cercado por anjos. E se isso não for suficiente, a Bíblia diz que Deus nos cerca pela frente e por trás, pela direita e pela esquerda, por cima e por baixo. Como o diabo vai nos atingir? Não tem como. Não tem como. A não ser que deliberadamente eu saia desse quadro de proteção. E eu posso fazer isso. Eu posso. Às vezes dá vontade de rir quando aparentemente tem crentes que dizem: acho que eu vou dar um tempo. Vou dar um tempo de igreja, vou dar um tempo. Não esqueçam de uma coisa: crente, o diabo é mais do que qualquer um de nós. A Bíblia diz que ele crê e treme. Nós, na maioria das vezes, cremos quando nos é conveniente. E simplesmente não nos importamos quando é algo que achamos que dá para seguir sem fazer, sem viver dessa forma, sem agir conforme esse mandamento do Senhor. Mas independente disso, quando nós estamos dentro do propósito do Senhor, não se preocupe, Deus está te guardando. Eu fui perguntado hoje sobre a letra de um hino, e no final ela diz: Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. E eu tenho pregado na igreja, e graças a Deus que algumas pessoas ouvem e guardam. Me perguntou: pastor, esse hino, a letra está certa? Eu disse sim. Mas o senhor não disse que o senhor não é fiel ao homem? Eu disse sim. O senhor é fiel à sua palavra na vida do homem que o teme. Se eu estou dentro do propósito de Deus, se eu estou andando dentro da vontade de Deus, o Senhor é fiel a mim, porque a sua palavra há de se realizar na minha vida. O erro desse versículo, que tem um versículo que diz que embora eu seja infiel, Deus permanece fiel, está em que muitas vezes eu quero me apoiar nisso, para dizer: não, eu posso fazer o que quiser, porque eu sou pecador, eu peco mesmo, e eu vou viver pecando, mas ainda que eu seja infiel, mas o Senhor é fiel, mas Ele é fiel à palavra dEle. Se você está dentro, em conformidade, andando nesse conceito da palavra, relaxe, o Senhor é fiel na tua vida, e Ele vai estar contigo, Ele vai te proteger, Ele vai realizar a vontade dEle totalmente na tua vida. Tem uma frase que diz o seguinte: com Jesus, todo santo tem um passado. Com Jesus, todo santo tem um passado. Domingo próximo passado, nós ouvimos dentro da mensagem pregada aqui, sobre um cidadão que não valia um cibazol. E hoje ele é um pregador da palavra de Deus. Ou seja, ele é um santo, porque todos aqueles que entregam a sua vida ao Senhor, embora se olhem no espelho e digam: eu sou não presto, é mais bonito assim. Eu não presto, mas a Bíblia diz que nós somos santos. Assentados à destra de Deus, assentados nas regiões celestiais. Porque Deus vê a obra dele totalmente realizada em nossas vidas e nos vê em glória. Ele sabe que a vontade e o propósito dele há de se cumprir. E por isso ele nos vê já em glória. Somos santos. Por isso todo santo tem um passado. E todo pecador tem um futuro. Amém? Amém. Todo pecador tem um futuro. Se for o futuro que Deus tem para você, querido, é que você abandone o teu pecado e viva para Ele. Esse é o futuro que Deus tem para nós.
que dentro desse propósito de abandono de pecado e viver para com Deus, nós possamos viver eternamente na presença dEle, com Ele, em glória. Naquilo que Ele chama de céu e que Ele foi preparar-nos lugar para morar com Ele. Às vezes eu paro para pensar nessas coisas. E a linguagem que Deus fala conosco para que possamos entender, Ele relaciona com aquilo que nós conhecemos. Queridos, Deus nos promete um corpo glorificado, não sujeito mais a tempo nem a espaço. E quando Ele fala, vou preparar-vos lugar, a gente pensa, uma casa, a minha suíte, a sala com a varanda, sabe-se lá para onde, né? Não escolhi bem a área geográfica, se quero de frente para o mar, ou apenas para o resplendor. Eu vou precisar disso, queridos. Eu vou ter tempo para deitar, ou me cansar a ponto de querer deitar. Mas é a forma de eu entender que Deus foi preparar um lugar exclusivo para cada um de nós. Ele disse, eu vou preparar para que depois de que estiver pronto eu venha buscá-los, para que onde eu estiver estejais vós também. Essa é a promessa de Deus. E nós entendemos isso, muitas vezes dessa forma, mas é porque Deus quis que entendêssemos assim. Porque muitas coisas na Bíblia nós olhamos e de fato são difíceis de entender, mas essa é muito clara. Onde Deus está é céu. Amém? Amém? Glória a Deus. Apesar do teu passado, Deus tem um propósito para você. Para um pouquinho e pensa aí em quem você era ou é. Não vou deixar pensar muito, senão você vai desistir. Eu, pelo menos, se eu for pensar no meu passado, eu vou descer daqui e vou dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas apesar do nosso passado tenebroso, obscuro, ruim, Deus tem um propósito para as nossas vidas. E o propósito dele, a Bíblia diz que são planos de paz, para dar o fim que nós desejamos. Um fim que desejamos e que ainda não conhecemos. Mas quando o vivermos, quando se realizar em nossa vida, você vai dizer, tudo o que eu sempre sonhei. Porque são planos de paz que Deus tem para nós. Propósitos de realizar em nossas vidas coisas que nos tragam descanso e alento. Porque não se engane, não é só você que está sofrendo nesse mundo. Tem alguns que nem sofrem. Mas não se engane, tem sempre alguém sofrendo mais do que você. Mas a bênção é que Deus tem propósito para você. Mesmo que esteja em sofrimento hoje, o propósito de Deus é que você saia desse emaranhado de dor, para começar a experimentar a vida que Ele disse que daria e dá em abundância. Quando Deus fala de vida, Ele fala de coisa boa. A maioria das pessoas existem, mas não estão vivendo. E quem não conhece Cristo, de fato, está apenas existindo. Porque só há vida nele. Deus está te dando hoje uma oportunidade de você mudar de vida. Você que veio para cá hoje sem saber muito o que veio fazer, eu vou para uma igreja, eu preciso só ir para uma igreja. Ou veio porque alguém te convidou, não, para que não me convide mais, eu vou. Eu quero te dizer que Deus te trouxe para te dar uma oportunidade de uma nova vida nele, através dele, com ele e para ele. Foi para isso que ele te trouxe. Para que a tua história seja modificada, transformada por ele. E eu quero te dizer uma coisa: quando isso acontecer,
Você vai dizer: por que eu não conheci antes esse Senhor? E eu te digo, porque o propósito dele é que você tivesse essa oportunidade hoje. Para que isso aconteça, mudanças são necessárias. Se não houver mudança, não há nova vida em Cristo. Usando novamente Jacó, depois dessa caminhada ele chega a Harã, ele encontra seus parentes, ele casa, ele trabalha mais, e ele um dia quer voltar para a sua casa, e na volta ele tem um encontro com um anjo do Senhor. A primeira reação dele é que, como ele estava ainda receoso com seu irmão, é que seja um dos homens do seu irmão tentando matá-lo. Ele literalmente se agarra com esse anjo. E nessa briga com o anjo, a Bíblia diz que o dia ia nascendo e o anjo falou para ele: me solta que eu preciso ir. E ele reconheceu que estava segurando um anjo. Acho que tem um hino que fala isso, né? Segura o anjo. A Eliane é melhor nesse negócio, depois a gente canta esse. E quando ele sabe que é um anjo, ele segura mais forte. O anjo diz: me solta. Ele diz: eu não te solto de jeito nenhum. O anjo diz: mas me solta. Ele disse: não, só te solto se tu me abençoares. Amados, Jacó era um cara extremamente rico nesse dia em que ele segura o anjo. A Bíblia diz que os seus rebanhos eram muitos, ele tinha servos, ele tinha família, ele tinha filhos, ele tinha muitos rebanhos. Daquilo que o homem poderia ter nessa época, Jacó tinha em abundância. E hoje, quando nós pensamos em bênção, a gente pensa logo em finanças, em bens materiais. Quando contamos bênção, sempre é algo relacionado a finanças. Geralmente nunca é algo espiritual. Mas o que Jacó está pedindo aqui desse camarada é algo espiritual. Ele soube que ele estava na presença de Deus através desse anjo. E ele diz: eu só te largo se tu me abençoares. E o anjo o abençoa. Primeiro ele me diz: então me diga qual é o teu nome. Ele diz: eu sou trapaceiro, eu sou enganador, eu sou aquele que segura no calcanhar do outro. Esse é o meu nome, eu sou Jacó. E o anjo disse: então a partir de hoje haverá uma mudança na tua vida. A partir de hoje o teu nome será Israel. Israel, príncipe de Deus. Houve uma mudança de nome, houve uma mudança de atitude. A Bíblia diz que o anjo toca nele e ele fica marcado. Porque quando nós temos encontro com Deus e há implicações espirituais nisso, nós somos marcados pelo Senhor. Algumas formas visivelmente, outras não, interiormente, mas que nunca iremos esquecer. Jacó foi tocado na coxa e a Bíblia diz que a partir daquele dia ele tornou-se manco. Ou seja, ele nunca mais iria esquecer que ele teve um encontro com Deus e que Deus mudou a sua história. Deus mudou o seu nome, mudou toda a história da sua vida. Para que a sua vida seja mudada, é necessário mudança, é necessário arrependimento. Arrependimento. Mas pastor, o senhor não já pagou o preço? Pagou. Por todos os nossos pecados. Os de ontem, os de hoje e os de amanhã. Estão todos pagos quando eu estou nele. Mas ele quer que eu me arrependa de tê-los cometido. Ele quer que eu me arrependa nos dias de hoje, para que ele possa continuar mantendo e manifestando a sua bênção na minha vida. É por isso que eu tenho que confessar pecados.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amados, isso não é para ir para o céu. Isso é para viver na terra. Para ir para o céu, a obra é feita de forma contundente. Salvo, todos foram cancelados. Pastor, não é só naquele dia que eu levantei a mão e disse, Senhor, eu te recebo. Aí, a partir daquele dia para trás, todos foram perdoados? Também. Todos para trás, todos para frente, todos no meio. A obra do Senhor foi completa em nossa vida. Todos os nossos pecados estão perdoados nele. A pergunta é, você está nele? Se você está nele, eles estão perdoados. Se você está sem ele, você continua morto nos seus delitos e pecados e continua caminhando para o inferno. Confissão de pecados aqui é porque Deus quer continuar nos abençoando. Deus quer continuar fazendo a obra dele em nossas vidas. Deus quer continuar nos usando como canal de bênção. E eu não posso deixar que pecado faça essa separação entre eu e Deus. Por isso ele diz, confessa, te arrepende e deixa. Arrependimento, metanoia, mudança de mente. Porque se a nossa mente muda, as nossas atitudes também são modificadas. É necessário arrependimento. Porque eu posso te garantir uma coisa, querido. Deus pode mudar a tua história. Deus pode. Ah, pastor, então eu espero que seja logo, porque eu estou a ponto de não aguentar mais. Ele diz que não deixará que sejamos tentados além daquilo que possamos resistir. Você não será tentado além das tuas forças. Mas juntamente com a tentação, diz a palavra, virá também o escape, o livramento. Deus está trabalhando na tua vida para que a tua história seja modificada. Alguns casos são mais demorados. Sim. Alguns casos são mais demorados. Ah, pastor, é porque pecou muito. Às vezes não. Às vezes não. Amados, como eu posso dizer isso? Pecado não é problema para Deus. Difícil entender isso? Pecado não é problema para Deus. Alguns casos são mais demorados porque eu impeço a ação de Deus na minha vida. É eu que digo, não, Senhor. Por enquanto não, tá bem, eu estou bem, dá para eu seguir sozinho. Tudo bem, vá. Esse caso vai ser mais demorado. Até que eu possa de fato ter um encontro real com Deus, para que a vontade dele se torne real na minha vida. Não é por causa do pecado, mas é por causa da minha rejeição para com Deus. Que é um pecado, mas tem nome. Eu rejeito Deus, eu ouço, eu sei, eu consigo entender, mas eu não quero. A vontade de Deus prevalecerá na tua vida, sem dúvida nenhuma. Tudo que passou, Deus usará para cumprir o seu propósito na tua vida. Tenta imaginar tudo que você já passou de ruim. As coisas que não foram boas. As coisas que te machucaram e deixaram marcas. As coisas que te prejudicaram e que te fazem sofrer até o dia de hoje. Deus vai usar tudo isso para que a vontade dele se realize na tua vida. Deus vai usar o dia mau para transformá-lo em um futuro melhor.
para transformá-lo em experiência de vida, para que você possa ensinar a outros e a dizer para ele: olha, eu passei por isso, eu sei como sair dessa situação. Deus agiu assim na minha vida, Deus fez isso. Voltando ao domingo próximo passado, alguém disse: eu orei, eu fiz campanha, eu jejuei. Estava nos ensinando de experiência o que Deus pode fazer com aqueles que o buscam, se entregam a Ele e dizem: Senhor, eu sei que Tu podes fazer, e só o Senhor que pode fazer. Então eu vou te buscar até que o Senhor faça. Deus vai usar o mal para que o teu futuro seja de bem. Não pense que isso é algo difícil ou algo estranho para Deus. Tudo o que você passou, Deus vai usar para cumprir o seu propósito em tua vida. Amém? Vou já concluir. Promessas acompanham o propósito. Nós encontramos aqui promessa. Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Havia um propósito na vida deles, que iria ser cumprido. Não foi cumprido em Abraão, ele fez a parte dele. Não foi cumprido em Isaque, mas foi cumprido em Jacó. Deus disse: a tua descendência será como a areia do mar, como o pó da terra. Abraão só teve Isaque e Ismael. Da promessa somente Isaque. Isaque só teve Esaú e Jacó. Mas Jacó teve 12 filhos, que formaram a nação de Israel. A nação que levou o seu nome, que foi modificado por Deus, através dos seus 12 filhos, 12 tribos. Propósito: através da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Nós muitas vezes estamos atrás da promessa, e vamos na Bíblia em busca das promessas, e lemos as promessas, dizemos: Senhor, realiza a tua promessa na minha vida. Querido, busque o propósito, porque há promessas no propósito. Busque viver a vontade de Deus que Ele tem para a tua vida. Que talvez você diga: mas pastor, eu não sei qual é. Comece simplesmente a viver aquilo que Deus tem descrito na sua palavra. Ande em humildade, em fé diante de Deus, para que o propósito dele esteja cumprido na tua vida, porque há bênçãos embutidas no propósito. Quando nós estamos vivendo o propósito, há bênçãos que acompanham isso. Quero concluir falando sobre 4 bênçãos que estão incluídas no propósito na vida de Jacó. A primeira delas é herança. Herança. Deus disse para ele: esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. Com base naquilo que ele iria realizar, com base naquilo que ele iria viver. No propósito de Deus realizado na vida dele, Deus diz: eu vou te dar essa terra como herança. Queridos, tem herança quando nós estamos vivendo o propósito de Deus. Você não será deserdado. Você terá e receberá a herança do Senhor. Pode não ser aqui, mas em glória receberá. Eu sei que a maioria das coisas nós queremos para cá. A Bíblia diz: junta tesouro nos céus, onde o ladrão não rouba, onde a traça não gasta com a ferrugem. E nós dizemos: Senhor, não dá para transferir um pouquinho para cá, já do que eu tenho aí em conta? Eu vou precisar, Senhor, desse dinheiro aí. A tua palavra diz que eu vou andar em ruas de ouro. Então eu não vou precisar. Manda um pouquinho que aqui eu estou precisando. A herança. E essa herança que está determinada para nós, prometida para nós, amados, está muito aquém
daquilo que nós podemos imaginar, nós participaremos da glória do Senhor. A glória que Ele tem será manifestada em nossas vidas. Não há algo melhor, não há algo maior do que isso. Multiplicação. E a tua descendência será como o pó da terra. Está ruim? Está ruim a tua vida? Começa a viver o propósito de Deus, querido. Porque quando você está vivendo o propósito de Deus, há multiplicação em tua vida. E quando é multiplicação da vontade dEle, é bênção certa. É vida. É paz, é alegria. Com sofrimento, sim. Mas a multiplicação da presença de Deus em nossas vidas, da vontade dEle sendo realizada, é algo benéfico. Nós colhemos tanta coisa ruim que plantamos no passado. Precisamos dessa multiplicação de presença de Deus, de amor de Deus, de graça do Senhor em nossas vidas, para que essa colheita espiritual seja superior ao que temos colhido pelos nossos erros do passado, que foram perdoados sim, mas as consequências nos acompanham. Tem multiplicação quando nós estamos vivendo o propósito de Deus. Quando nós estamos vivendo o propósito de Deus, tem presença dEle. Deus disse para Jacó: eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. Senhor, onde tu estás? Que eu não vejo. Eu creio. Eis que estou contigo e te guardarei para onde quer que fores. Deus não desampara. Deus disse: serei contigo. Serei contigo. Você pode não ver, mas Ele está. Mesmo que você não sinta, Ele está. Ele vê, Ele sabe, Ele te conhece e Ele zela pela tua vida, porque Ele tem interesse na tua alma. Serei contigo. Quem vive o propósito de Deus tem a certeza da presença dEle. Pastor, tem dias que está ruim, tem tempo que passa que a gente pensa que Deus nos esqueceu, que Deus está muito ocupado com outras coisas, não comigo, que não valo nada, Ele me abandonou. Querido, muitas vezes o propósito de Deus em nossas vidas, mesmo que pareça ruim, é preparação. Preparação, para que aquilo que Ele vai colocar em nossas mãos não seja colocado para ser perdido. Creia, Deus está contigo, amém? Amém. É promessa dEle, está dentro do propósito dEle realizar aquilo que Ele falou. Só precisamos estar dentro do propósito dEle. E quarto, cumprimento. Cumprimento. A maioria de nós, talvez já esteja pensando nas nossas promessas para o próximo ano. 2023 já está mais perto do que antes. Quantas promessas você fez a si mesmo para o ano de 2022? Eu vou fazer isso nesse ano. Eu vou fazer isso, eu vou ler livro, eu vou ler esse, eu vou fazer. E já estamos com 9 meses e conta nos dedos, quantos deles você não cumpriu e quantos deles você até desistiu e disse: não dá mais tempo de fazer. Nós somos assim. Nós. Deus não. Deus disse: não te deixarei
até que haja cumprido aquilo que te tenho falado. Posso ouvir um amém? Amém. Não te deixarei até que haja cumprido aquilo de que te tenho falado. Deus não é homem para que minta. Aquilo que Ele te prometeu, aquilo que Ele disse que faria, Ele fará. Ande no propósito e veja a bênção de Deus se cumprir na tua vida. O cumprimento da vontade dEle realizado. E para finalizar, queridos, talvez eu repita isso mais do que deveria. Deus e você sempre será maioria. Deus e você já é maioria. Pastor, eu estou só. Deus disse, estou contigo. Acabou-se. Já é maioria, querido. Erga a cabeça, levante-se, saia. Saia para viver uma novidade de vida dentro do propósito de Deus. Você já é mais do que vencedor. Aquele que está ao teu lado, que anda contigo, é maior do que todas as coisas. E ainda a palavra de Deus diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós não temos motivos para retroceder. Não temos motivação para recuar. A motivação que temos de Deus é de avançar, sabendo que nós venceremos. É grande. Deus passa por cima, se for preciso. Deus passa por cima. Quem anda no propósito de Deus está em total segurança. Os homens podem até te dar conselhos, mas o propósito vem de Deus. Sigam. Sigam. Eu sei, na multidão de conselhos há sabedoria, mas o propósito vem de Deus. Entregue-se a Ele. Deixe que Ele possa modificar, transformar, envolver a tua vida e dar a ela sentido. Dar a ela motivação para que você continue. Porque a tua rebelião, a tua rejeição a Deus tem te prejudicado até hoje. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Amém? Fica sobre os pés. Eu quero fazer algo que não costumo fazer. Eu quero convidar você nessa noite, que entendeu a mensagem que foi pregada, que talvez esteja dentro desse quadro, de que até hoje você tem rejeitado o Senhor, e o propósito dele tem sido apartado da tua vida. Mas que hoje você quer dar um basta nisso. Vem até aqui, nós queremos orar com você, mas vem aqui na frente. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. me curou, me trouxe vida.